região que também tem as mesmas anomalias, e as duas cidades ficam competindo para ver qual que é, de fato, o maior cajueiro do mundo, mas esse aí está até no Guinness Book e coisas do tipo. Por que eu estou falando de caju? Por que eu estou falando de um cajueiro com anomalias genéticas? Porque Jesus Cristo amava uma metáfora. E essa seria uma ótima metáfora. Talvez se Jesus não fosse israelita, se ele não fosse semita, se ele tivesse nascido no Rio Grande do Norte, talvez ao invés de dizer, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, talvez ele teria dito, eu sou o cajueiro. Certa feita ele disse, falando sobre si mesmo, a semente de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Jesus, de fato, é essa semente bendita que caiu na terra e morreu e foi sepultado no coração da terra. Mas então o resultado disso é o nascimento de uma videira verdadeira, composta não só pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, mas uma videira composta por cada um de nós. O apóstolo Paulo muda a árvore, mas mantém a metáfora quando ele diz que nós, gentios, nós não judeus, somos como galhos de uma oliveira brava, que tiveram o privilégio de serem enxertados na oliveira natural. Os judeus, por sua vez, são como galhos de oliveira natural, que foram quebrados por meio da falta de fé, mas que um dia, quem sabe, se voltarem à fé, serão enxertados de novo. E se Deus é poderoso para enxertar galhos de oliveira brava, quanto mais fácil não será para ele enxertar os galhos da própria oliveira. De tal maneira que a Bíblia explora sobejamente essa metáfora. Cristo é a árvore verdadeira, aquilo que Israel nunca conseguiu ser. Israel sempre foi uma videira degenerada, uma videira má, uma videira ruim que produziu frutos ruins. Mas Cristo é a videira verdadeira. E todo ramo que está nele, todo ramo que é enxertado nele, passa a ser um com ele e, consequentemente, receber a seiva que vem dele e produzir, então, muito fruto. Porque sem ele, nada podemos fazer. Tudo isso tem a ver com essa maravilhosa doutrina, a doutrina da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. O que nós faremos aqui então, nós veremos primeiro alguns versículos que falam sobre essa doutrina. Depois estudaremos algumas definições, aquilo que os teólogos, aquilo que os estudiosos falam sobre essa doutrina. E então, a partir daí, partiremos para outros aspectos desse estudo. Eu preciso de um minutinho, só para eu conseguir conectar aqui o meu tablet, porque eu não estou conseguindo conectar. Então, os irmãos me deem um minutinho para eu poder ter a minha cola aqui na minha frente, senão vai ficar difícil, porque ali não está dando para enxergar bem. Ok, pronto, já estou com o meu material aqui. Então veremos 5 partes: versículos, definições de estudiosos, figuras bíblicas, um breve estudo sobre a união em Cristo e então aplicações. Esse é o nosso plano de voo aí para o próximo tempo. Então, primeiro, alguns versículos que falam sobre a doutrina da nossa união com Cristo. Se vocês conseguirem ler, leiam comigo, por favor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja só, meus irmãos, isso é uma exclusividade do apóstolo Paulo? Ou será que todos nós deveríamos ter condições de unir as nossas vozes à voz de Paulo e falar a mesma coisa?
Olha, o negócio é o seguinte, aconteceu um milagre em mim, aconteceu um milagre comigo. E esse milagre que aconteceu na minha vida, ele foi o milagre da crucificação. Eu fui crucificado. Mas não precisou que eu mesmo fosse para a cruz. Um outro foi crucificado e eu fui crucificado nele. Quando ele foi crucificado, eu morri. Quando ele ressuscitou em mim. De modo que agora, já não sou mais eu quem vive. Já não sou mais eu quem dirige no trânsito. Já não sou mais eu quem prega. Já não sou mais eu quem crio meus filhos. Já não sou mais eu quem limpa o banheiro. Já não sou mais eu quem sai para trabalhar todos os dias. Mas é Cristo que faz isso em mim. Isso é a doutrina da nossa união com Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. O antigo Saulo morreu. Aquele cara que tinha ódio. Aquele homem que respirava ameaça e morte contra os cristãos. Aquele homem que se achava muito bom a ponto de conseguir cumprir a lei pelas suas próprias forças. Esse homem morreu. E no lugar dele nasceu um homem doce. Um homem santo, um homem crente, um homem querido. Um homem que às vezes ao falar com as igrejas você até fica impressionado o tanto de amor que esse homem consegue sentir. Eu sou como uma mãe, como uma ama de leite que amamenta os próprios filhos em relação a vocês. Por que esse homem virou desse homem irado? Ele virou esse homem querido. Porque não era mais ele. Saulo morreu. E agora Cristo é quem vivia no lugar daquele homem. O texto de Romanos fala coisa parecida quando diz: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Veja, você morreu. Quando Cristo morreu, você morreu. Quando Cristo foi colocado na sepultura, você estava nele, você estava em Cristo. No dia que você creu, a morte de Cristo passou a ser a tua morte. O sepultamento de Cristo passou a ser o teu sepultamento. A ressurreição de Cristo passou a ser a tua ressurreição. A ascensão de Cristo passou a ser a tua ascensão. Por isso que Paulo ousadamente diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, porque nós e Cristo somos um. Porque se fomos, diz o apóstolo Paulo, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, sua velha natureza. O seu eu pecaminoso, que não tinha nada de vontade das coisas de Deus, que não tinha paladar para as coisas de Deus. Esse eu morreu, foi sepultado, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Isso não é só coisa para a eternidade, isso é coisa para hoje. É claro que na eternidade vai ser só já. Hoje tem já e ainda não. Mas já é realidade. Já tem que ser Cristo em nós. Menos de nós e mais de Cristo em nós. O apóstolo João tem uma linguagem diferente quando fala sobre a mesma realidade. A experiência, o milagre pessoal da transformação da união com Cristo. Ele fala, por exemplo, lá em João 17, na oração de Jesus: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Agora presta atenção nisso. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu estou em ti, também eles estejam em nós. Presta atenção, qual é a medida que Jesus Cristo orou
para que seja a medida da tua união com Ele e com o Pai, porque a união com Cristo é uma união de tal forma que ela nos une à Trindade, ela é uma união profunda, uma união sobrenatural, uma união mística. Qual é a medida na qual nós nos encontramos no Pai e no Filho? Como tu, ó Pai, estás em mim. Qual é a medida que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai? Irmãos, nós estamos falando da profunda e maravilhosa doutrina da Trindade. Aquela doutrina tão gloriosa que a gente pouco consegue entender, porque é um e são três ao mesmo tempo, e cada um dos três tem uma relação íntima e profunda, indivisível com o outro, ainda que sejam pessoas distintas. E agora o filho vem e ora e fala: Pai, do jeito que a gente é um, que eles também sejam um conosco. Doutrina da nossa união com Cristo. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Você tem que prestar atenção nos absurdos da Bíblia. Você prestou atenção no que Jesus acabou de falar? Pai, eu transmiti para esses caras aqui que estão me seguindo, e para os crentes que vierem a crer em mim no futuro, a glória que o Senhor me deu. Qual é a glória que o Pai deu para o Filho? O Filho compartilha essa glória conosco, para que sejam um como nós o somos, para que eles sejam um entre eles e conosco, como nós já somos um aqui na Trindade. Eu neles, tu em mim. É como se fosse coisa normal, não é, irmãos? Isso é para lá de glorioso. Eu neles, tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Pai, o Senhor amou esse pessoal aqui, como amaste a mim. Qual é o nível do amor que o Pai tem pelo Filho? Esse é o amor que o Pai tem por nós. Por quê? Porque quando o Pai nos olha, Ele vê nós em Cristo, Cristo em nós e Cristo como sendo um. Doutrina da nossa união com Cristo. Paulo fala sobre ela em Romanos da seguinte maneira: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, Cristo é em nós. Sabe aquilo que a gente fala com as crianças? Ora para Jesus, pede para Jesus entrar no seu coraçãozinho. Isso é muito mais realidade do que metáfora, irmãos. Isso é uma das verdades espirituais mais profundas que existe na vida cristã. Pede para Jesus entrar no teu coraçãozinho. Quando a gente pede, Ele de fato, literalmente, realmente, sobrenaturalmente, espiritualmente entra. E se torna um conosco. E nós nos tornamos um com Ele. Paulo, falando aos Gálatas, diz: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. No dia que você foi batizado, nesse dia você vestiu Cristo. Cristo tornou a sua veste que te traz honra, a tua veste que te traz. Agora as pessoas olham para você e elas não veem mais você, mas elas veem a sua roupa, Cristo em você. Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente, qual é a expressão que vem logo em seguida? Com Ele. Ou seja, a bênção da salvação, irmãos, é o próprio Cristo. O que você ganha quando você crê? Você ganha Cristo. Você ganha casamento com Cristo, você ganha união com Cristo, você se torna um com Cristo.
E porque você se torna um com Cristo, e Cristo só casa com comunhão total de bens. Então, quando você se torna um com Cristo, todo o teu mulambo sujo e fétido se torna de Cristo. E todas as glórias, direitos, bênçãos e conquistas e insígnias de Cristo se tornam suas. E por causa do teu mulambo ele morreu na cruz. Então ele cancela todo o teu mulambo, toda a tua sujeira, todos os teus pecados. E o que sobra são só os benefícios, os direitos e as bênçãos de Cristo. A salvação, irmãos, é Cristo. Cristo é a bênção dada quando nós cremos. Salvação é união com Cristo. E assim o resultado é esse. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa pessoa já passa a fazer parte de uma nova ordem de coisas. O cosmos inteiro um dia será renovado. E quando nós cremos e somos enxertados em Cristo, nós já passamos a experimentar essa renovação que vai acontecer um dia com o cosmos. Assim as coisas antigas se passam, as coisas antigas passam e eis que se fazem novas. Lá em Colossenses nós lemos: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Cristo em vocês. Esse é o mistério que estava oculto, um dos mistérios bíblicos, é verdade, mas esse é um dos mistérios. Cristo em vocês, a esperança da glória. Ainda em Colossenses, Paulo diz: porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Irmãos, isso aqui que a gente vive, isso daqui é um preâmbulo da verdadeira vida. A nossa verdadeira vida está oculta junto com Cristo em Deus. E assim, quando Cristo, que é a vida de vocês, Cristo, que é a vida de vocês, quando Ele se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A doutrina da nossa glorificação tem a ver com isso, com o fato de que nós nos unimos a Cristo e Ele transfere para nós grande glória que Ele recebeu da parte do Pai. O último texto bíblico que a gente vai ver sobre a doutrina da união com Cristo, por enquanto. Ou não sabem. Bem, Paulo estava tratando sobre uma questão muito séria. Os cristãos coríntios estavam indo a casas de prostituição e eles achavam que não tinha problema nenhum. Ah não, eu sou predestinado, então não tem problema, eu posso ir na casa de prostituição. Até porque eles eram platonistas e eles acreditavam que o que faziam na matéria, o que faziam no corpo, não tinha interferência no espírito, não tinha interferência na alma. E assim os cristãos lá de Corinto achavam que estava tudo bem um crente frequentar uma casa de prostituição. E Paulo escreve o capítulo 6 para falar o absurdo que é esse pensamento. E como que Paulo rebate esse pensamento? Com união com Cristo. O argumento é esse: não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Aliás, reparem nesse texto que não é o casamento que torna duas pessoas uma só carne, mas é o sexo, ok? É a relação sexual que transforma duas pessoas em uma só carne. Por isso que tem tanta gente na nossa época fragmentada, que não faz mais ideia quem é. Tem uma identidade totalmente fragmentada, porque se tornou um com tantas outras pessoas, que eu já não sei mais quem eu sou. Certo? A pessoa que se tornou um com tanta gente, ela já não sabe mais quem ela é. Eu sei porque eu casei limpinho. Então, irmãos, o fato é, Paulo faz essa comparação. Assim como a união sexual torna duas pessoas em uma só carne, aí então o versículo 17 ele aplica: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Paulo acabou de fazer um paralelismo entre a união, uma comparação entre a união carnal, que torna duas pessoas uma só carne, e a nossa união com Cristo, que nos torna um só espírito com Cristo. E o absurdo para Paulo é assim:
Como é que você, que é um espírito com Cristo, vai se tornar uma só carne numa situação de imoralidade? Não faça isso com Cristo. Esse é o grande argumento de Paulo em 1 Coríntios 6. Não submeta Cristo a isso. Porque você é um com Ele, um espírito com Ele. Então não se torna uma carne só, numa situação de moralidade. O que os teólogos têm falado sobre essa doutrina, essa gloriosa e maravilhosa doutrina? Bem, Calvino tinha vários nomes que ele gostava de dar para essa doutrina. Por exemplo, união sacra e mística. Mistério, união secreta de natureza incompreensível. Comunhão com Cristo. União espiritual, união com Deus, união com Cristo, comunhão com Deus, koinonia, participação em Cristo. Esses são os nomes só que João Calvino usa para falar a respeito dessa doutrina. Herman Bavinck a define da seguinte maneira: Cristo vive e mora nos crentes, e os crentes vivem, movem-se e existem em Cristo. Cristo é a vida deles. Esse outro autor diz: nada é mais central ou básico que a união e a comunhão com Cristo. A união com Cristo é realmente a verdade central de toda a doutrina da salvação, não somente em sua aplicação, mas também em sua conquista definitiva na obra consumada de Cristo. A salvação é união com Cristo. Ele continua: quando nós estamos em Cristo, cada parte da vida de Cristo, não somente a sua morte, tem importância para nós. Nós compartilhamos em sua vida e obediência, sua morte e ressurreição, até mesmo em sua ascensão. Nós participamos da vitória de um outro. Tudo o que é dele se torna nosso. Tem uma música dos Arrais que tem esse refrão: o que Cristo oferece, Ele é. E essa é a realidade da nossa salvação. Cristo oferece a si mesmo. Por isso que ele usa metáforas do tipo: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá a vida, não terá parte comigo. Esse outro autor diz assim: a união com Cristo é o ato maravilhoso de Deus, de unir o seu povo em aliança eterna com o Filho. Filho este que realizou sua salvação por meio do Espírito Santo, Espírito este que aplica a salvação. Cristo, diz o Jonathan Cruz, não é um meio para um fim. Cristo é o fim. Não devemos ir a Cristo procurando-o para nos dar alguma coisa, como salvação, santificação, uma vida melhor, ou quem sabe um carro melhor. Mas em vez disso, devemos ir a Cristo procurando por Ele mesmo. E quando o recebemos, recebemos tudo o de que precisamos. Um grande problema com muitos cristãos é que eles vão a Cristo procurando receber algo da parte de Cristo, e não o próprio Cristo. George Led, outro autor, diz: permanecer ou estar em Cristo significa manter uma comunhão inquebrantável. Esse é um dos motivos, irmãos, pelos quais nós cremos na perseverança dos santos. Porque uma vez unido a Cristo, Ele de maneira nenhuma nos lançará fora. Uma vez que o Pai nos tenha dado a Ele, Ele nunca nos desprezará. E assim essa união é uma união inquebrantável, eterna. João Calvino, que interessantemente escreve o primeiro livro das Institutas sobre Deus Pai, o segundo livro sobre Cristo, o terceiro você esperava que ele escrevesse sobre o Espírito, e ele fala muito sobre o Espírito, mas ele começa falando sobre união com Cristo. E gasta bastante tempo falando sobre essa doutrina. Ele começa assim: e primeiramente deve-se ter em conta que por quanto tempo Cristo estiver fora de nós e dele estivermos separados, tudo quanto Cristo fez e sofreu para a salvação do gênero humano nos é inútil e de nenhuma relevância. É como na época da pandemia, você estar com Covid e morrendo de falta de ar. Então você é internado às pressas e colocado num quarto, e naquele quarto tem o respirador que você tanto precisa, para que então façam uma traqueostomia e te liguem naquela máquina, para que a máquina te ajude a respirar. Mas você só é colocado na mesma sala que o respirador. Ninguém te conecta com ele. E você morre do lado da máquina que poderia te ajudar a manter a sua vida.
Não ter Cristo, ter apenas conhecimento de Cristo, mas não ser unido a Ele é a mesma coisa. Se você não tem Cristo, você não tem nada. E por outro lado, se você é unido a Cristo por meio da fé, então você tem tudo. Porque Cristo é o nosso tudo. A união mística é uma união íntima, sobrenatural, totalmente abrangente, espiritual e divino-humana. Sentimos a sua influência, mas não a vemos, nem a apalpamos. Joel Bick diz, esta união é um dos maiores mistérios do Evangelho. Por causa da fonte da perfeição de Cristo em nossa natureza, fonte de Cristo em nossa natureza. Ele se une a nós e dentro de nós ele se torna uma fonte. Os piedosos podem, pela fé, lançar mão, se apropriar de tudo aquilo que lhes é necessário para a sua santificação. A carne de Cristo é a fonte da qual o seu povo deriva vida e poder. Irmãos, o cristianismo é uma religião sobrenatural, a gente às vezes esquece disso. A gente começa a achar que o cristianismo é como crer em alguma coisa, em uma ideologia. Então nós temos agora essa filosofia na qual nós cremos e nós vamos tentar pautar a nossa vida com base nessa filosofia, com base nessa cosmovisão. É claro que existe esse aspecto também, mas esse aspecto só existe por causa de um aspecto muito mais central e fundamental, que é a nossa união com Cristo. Não adianta nada ter uma cosmovisão cristã se você não está unido a Cristo. Aliás, é impossível. Não adianta nada tentar muito fortemente ter uma ética cristã se você não está unido a Cristo. Ética cristã e cosmovisão cristã são coisas que, em certa medida, fluem naturalmente no crente, por causa da sua união com Cristo. Claro que existe uma parte de esforço nosso, até porque nós estamos nesse já e ainda não. Mas parte do processo é Cristo em nós. E se Cristo está em nós, então os pensamentos de Cristo estarão em nós, as motivações de Cristo estarão em nós, os valores de Cristo estarão em nós, as decisões de Cristo estarão em nós. Porque já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Spurgeon diz, amado ouvinte, não existe alegria nesse mundo como a união com Cristo. Quanto mais nós a conseguimos sentir, mais felizes somos. Sejam quais forem as circunstâncias. Mas se você está sem Cristo, você não tem esperança. A alegria não vem onde não está o Salvador. Sem Salvador, então sem paz na vida ou na morte. Salvação é Cristo. Ele é o bem, o glorioso bem, o sumo bem, que nos é oferecido gratuitamente por meio da nossa fé. O Catecismo de Westminster faz essa pergunta, e se vocês conseguirem ler, eu peço que vocês respondam. Qual é a união que os eleitos têm com Cristo? Essa resposta é simplesmente brilhante, vocês vão ver como ela é brilhante agora. Quais são as características da união com Cristo que estão presentes nessa resposta? Respondam, por favor. Leiam e tentem me responder. Primeira característica, ela é uma obra da graça de Deus, ela é graciosa. Segunda característica, é uma união espiritual. Terceira característica, é uma união mística. Quarta característica, é uma união real. Quinta característica, é uma união inquebrantável, porque nós somos inseparavelmente unidos a Cristo. Não é impressionante? 5 características da união com Cristo numa resposta desse tamanho. Só que não tem só características, tem também metáforas da união com Cristo. 2 metáforas da união com Cristo. Quais são as 2 metáforas? Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Segunda metáfora. Ele é o noivo, nós coletivamente somos a noiva. E ainda eles conseguiram colocar quando acontece a união com Cristo. Quando é que ela acontece? No momento da nossa vocação eficaz. No mesmo momento que nós somos chamados de uma vez por todas para ser de Cristo,
que nós experimentamos a conversão por obra do Espírito, que Ele nos dá fé, nesse momento nós somos unidos a Cristo. Isso do ponto de vista objetivo, do ponto de vista subjetivo, porque do ponto de vista objetivo, nós fomos unidos a Cristo na eternidade. Afinal, nós fomos predestinados nele, em união com Ele. Assim, o que essa linda doutrina ensina, sem nenhuma vergonha, é que Cristo é verdadeiramente tudo. E quando estamos nele, nós também temos todas as coisas. Longe de Jesus, não somos nada e não temos nada. Mas em Cristo, nós somos cheios com a própria plenitude de Deus. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa doutrina deve magnificar o nosso amor por Cristo, nosso desejo por Ele, nossa adoração e louvor para Ele. Essa doutrina deve nos mover a dizer, junto com o apóstolo Paulo, que nós não temos maior desejo do que conhecer a Cristo e sermos encontrados nele. Doutrina belíssima da nossa união com Cristo. A Bíblia tem várias imagens. Deus facilita a nossa vida ao desenhar para nós, para que nós entendamos melhor. E assim a união com Cristo tem várias metáforas que começam no Antigo Testamento, recebem seu significado maior em Cristo e então transbordam para cada um dos cristãos. Ele é o marido, nós somos a esposa. Ele é a pedra angular. Os apóstolos são o fundamento. E nós somos as pedras vivas que compõem um grande templo para a glória de Deus. O Pai é o Pai. Cristo é o irmão mais velho, que morreu para ter irmãos adotivos, que Ele ama e pelos quais Ele faz de tudo. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Ele é o nosso dono, o nosso Senhor. E nós somos os alegres escravos desse Senhor amável. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele é o rei, nós somos o povo. Ele é aquele que nos recebe na mesa e nós participamos do banquete no qual Ele é o próprio alimento que nós comemos. Ele caminha junto conosco. Ele é o pastor, nós somos as suas ovelhas. Ele é um pão e nós unidos a eles nos tornamos um só pão. 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 10. Ele é a roupa que nós vestimos. Ele é o nosso amigo maior. Ele é o nosso mestre e nós somos os seus seguidores, estudiosos e discípulos. Ele é a nossa habitação. Ele é o lugar onde nós nos escondemos. Ele é aquele que é um com o Pai e que nos chama para participar dessa unidade gloriosa. Irmãos, que privilégio, que glória que é a nossa união com Cristo. Eu vou pular o ponto 4, que seria até interessante, mas não dá tempo. E eu quero então caminhar para as aplicações. Ok, isso aqui. Aplicações. O que nós temos em Cristo? A expressãozinha em Cristo, esse ponto que eu pulei, é o ponto que fala da expressão em Cristo. Paulo, por 73 vezes, usa literalmente a expressão em Cristo. E se você for colocar nele, em Jesus Cristo, no Senhor, e outras expressões como com Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo. Quando você pega essas pequenas preposições e estuda como é que Paulo as usa em relação a Cristo, você vê que quase todas elas têm a ver com a nossa união com Cristo. Tudo que nós somos em Cristo. Tudo que nós temos em Cristo. Tudo que nós recebemos com Cristo. Tudo que nós vivenciamos através de Cristo. De tal maneira que o apóstolo Paulo fala o tempo todo da doutrina da união com Cristo. Mas ele fala de maneira tão curtinha, através dessa mínima expressão em Cristo, que a maioria das vezes a gente nem percebe do que ele está falando. Agora, quando você presta atenção nessa expressão, e eu espero que você faça isso daqui em diante, você vai ver que ela aparece em todo lugar. E que aí então tem uma lista gloriosa. O que nós temos em Cristo? Em Cristo nós temos vida eterna. Em Cristo nós já não temos nenhuma condenação. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós recebemos o amor de Deus. Em Cristo nós somos um corpo.
Em Cristo nós recebemos a graça de Deus, pertencemos a Deus. Cristo se torna para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Cristo nós temos um caminho no qual andar. Ele é o nosso caminho. E, portanto, nós temos um modo de vida, um estilo de vida. Cristo é a nossa ressurreição. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo acaba a nossa falta de compreensão. Em Cristo nós somos novas criaturas. É em Cristo que nós somos justificados. Aliás, aqui uma coisa muito interessante. A justificação só é justa. Complicado começar uma palavra assim, não é? Uma afirmação desse jeito. A justificação só é justa. E você sabe disso no final das contas. Porque se eu, num ato de ira, matasse o reverendo Tarcísio, não faria muito sentido a minha esposa dizer assim, mas eu amo tanto meu marido, eu serei presa no lugar dele. Imaginem que o nosso país tivesse pena de morte, como deveria ter, e ela falasse assim, eu serei morta no lugar dele. Você acha que algum juiz aceitaria isso? Seria justo que ela fosse morta no meu lugar, e eu ficasse vivinho da Silva e livre? Seria justo, irmãos? Não, então por que a gente diz que a doutrina da justificação é justa? Se a gente é que faz a besteira e Cristo é que morreu. Só é justo, irmãos, porque o Cristo que morreu se uniu a nós e é um conosco. E por causa da união com Cristo é possível dizer, eu fui crucificado em Cristo Jesus. Eu paguei a pena dos meus pecados em Cristo Jesus. A nossa justificação é justíssima. Porque um pressuposto dela é a nossa união com Cristo. Nós estávamos na cruz, nele. Paulo fala isso várias vezes. Assim, em Cristo, nós temos todas as bênçãos da nossa redenção. A união com Cristo não é um dos passos da ordem de salvação. Ela é o todo da ordem de salvação. Salvação é união com Cristo. Assim, justificação tem a ver com a união com Cristo. Adoção tem a ver com a união com Cristo. A nossa glorificação tem a ver com a união com Cristo. A nossa santificação tem a ver com a nossa união com Cristo. A união com Cristo é a realidade, da qual todos esses outros passos acontecem. Todos eles são derivados da união. Nós somos revestidos de Cristo. Nós somos unidos. Nós somos fiéis em Cristo. Já percebeu como o apóstolo Paulo começa falando aos Efésios? Vocês que são fiéis em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fazemos boas obras, as quais Deus preparou de antemão em Cristo para que andássemos nessas boas obras. Em Cristo nós temos proximidade com Deus, acesso, ousadia, exortação. Exortamo-nos uns aos outros em Cristo. Em Cristo a paz de Deus guarda a nossa mente e coração. Em Cristo nós temos esperança da glória. Somos tornados maduros. Temos promessa de vida. Salvação é a união com Cristo. Cristo se faz um conosco. E que grande honra e glória para nós. Que o Senhor do universo tenha desejado essa união, na qual Ele não ganha nada que presta. E nós ganhamos tudo. Bendito Cristo que se une a nós. Assim eu termino com a exortação de João Calvino, que foi um dos homens que melhor compreendeu e escreveu sobre o assunto. Depois de muito estudar e escrever, ele então nos diz: portanto, labutemos mais para sentir Cristo vivendo em nós, do que para descobrirmos a natureza de tal comunicação. Calvino não está dizendo que a gente não deve estudar o assunto. E ele mostra o quanto que a gente deve se esforçar muito para entender esse assunto à luz das Escrituras. Mas ele está dizendo que, em que pese todo o esforço para compreender essa realidade, é muito mais importante ainda que nós lutemos para sentir, experimentar, provar a bênção de viver em Cristo
e de ter Cristo vivendo em nós. E que assim nós façamos, que nós permaneçamos nele, para a glória do Pai. Vamos orar. Pai querido, não há palavras, Deus, que sejam suficientes para descrever a bênção, a honra, a maravilha, a delícia da nossa união com o nosso Salvador. Que absurdo, Pai, que Ele, Deus eterno, cheio de glória, majestade e poder, tenha unido a sua natureza divina perfeita à nossa natureza humana, de tal maneira que, uma vez unido a nós, Ele pudesse nos unir a si. Obrigado, Pai, por Cristo, o sumo bem, o sumo benefício. Obrigado por esse noivo glorioso que se faz um conosco para sempre. Obrigado por essa união mística, essa união sobrenatural, essa união gloriosa e maravilhosa, por meio da qual nós recebemos todas as coisas, todos os direitos, todos os benefícios, todas as bênçãos, todos os aspectos da salvação e da redenção, e recebemos vida. Assim, Pai, que a nossa vida seja de fato uma expressão de Cristo em nós. De tal maneira que possamos dizer junto com o apóstolo: agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, por causa da nossa união com Cristo. Amém.